Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. O Salmo 91, versículos 1 e 2. Diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pare tudo o que você está fazendo agora e respire fundo, porque esta palavra não chegou até você por acaso. Eu sei que você acordou hoje com o coração despedaçado, pesado, carregando uma tempestade silenciosa que ronda o seu casamento há semanas, talvez há meses. Eu sei que, cada manhã, ao abrir os olhos, em vez do calor que um dia existiu, você encontra o silêncio assustador daquela cama que se tornou fria, a distância de alguém que dorme do seu lado, mas parece estar a quilômetros de distância. Você olha para a pessoa que prometeu te amar e sente um abismo invisível crescendo entre vocês, alimentado por mágoas que nunca foram ditas, por feridas que ficaram abertas, por palavras duras lançadas em momentos de raiva que ainda ecoam dentro do peito. Ontem à noite, você chorou escondido, encolhido no canto escuro do quarto, enxugando as lágrimas para que ninguém visse, e perguntou em voz baixa, quase num sussurro: será que esse amor ainda tem salvação? Até quando essa casa vai ficar tomada por essa frieza? Quando é que o riso vai voltar a morar entre essas paredes? Eu quero que você ouça com toda a sua alma o que o Espírito Santo está dizendo nesta manhã. Esse versículo do Salmo 91 declara que existe um esconderijo, um lugar secreto, uma sombra protetora onde o Altíssimo abriga aqueles que nele confiam. E eu creio, com toda a minha fé, que neste exato momento Deus está escondendo o seu casamento dentro dessa fortaleza, aquilo que o inimigo tentou destruir, aquilo que parece estar à beira do precipício, do divórcio, da separação, do rompimento final. Deus está cobrindo com a sua sombra. O seu lar não está exposto, não está abandonado, não está entregue à sorte. Ele está sendo guardado pelo Onipotente. E nenhuma tempestade é mais forte do que a fortaleza do Senhor. Pare de enxergar o seu casamento apenas com os olhos do medo e comece a enxergá-lo debaixo da proteção de Deus. E para você que sente que não aguenta mais carregar esse peso sozinho, ouça o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a ansiedade, toda a angústia que aperta o seu peito quando você pensa no futuro, todo o desespero de imaginar a sua família dividida, toda a amargura acumulada, todo o ressentimento, toda a sensação de impotência diante de algo que você não consegue mais controlar sozinho. Deus não está pedindo que você administre essa dor melhor. Ele está pedindo que você entregue, que você lance, que você jogue tudo isso nas mãos dele, porque o cuidado é dele, a batalha é dele, e a restauração também é dele. Então, antes de continuarmos esta oração poderosa, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se você deseja que Deus restaure e derrame o óleo do seu amor sobre o seu casamento hoje,
Escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, restaura o meu casamento. E curta este vídeo como um ato de declaração da sua fé, como uma semente plantada no terreno da esperança. Que esse simples gesto seja o seu sim para o agir de Deus. E agora, querido irmão, querida irmã, eu te convido a fechar os olhos comigo e a curvar o coração diante do trono da graça. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de ti reconhecendo que a minha força chegou ao fim. Eu tentei consertar com as minhas próprias mãos aquilo que só tu podes restaurar. E quanto mais eu tentei, mais eu me machuquei. Eu confesso, Pai, que muitas vezes deixei o orgulho falar mais alto. Quando eu deveria ter buscado o silêncio, eu respondi com palavras afiadas. Quando eu deveria ter abraçado, eu cruzei os braços. Quando eu deveria ter perdoado, eu guardei a mágoa como um troféu amargo dentro do peito. Eu entendo agora, Senhor, que cada acusação lançada, cada cobrança feita em tom de guerra, cada palavra dita para ferir, só serviu para empurrar a pessoa que eu amo para mais longe de mim. Perdoa-me, Pai, pela dureza do meu coração. Amolece em mim aquilo que endureceu. Tua palavra me ensina no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Senhor, eu quero entender profundamente o que significa entregar. Entregar o meu caminho não é cruzar os braços e desistir. Entregar é parar de me culpar destrutivamente e parar de culpar o meu cônjuge. É abandonar o pavor daquele cenário de separação que minha mente insiste em desenhar. É descer do trono do meu próprio ego e permitir que o poder invisível da reconciliação do céu faça aquilo que mãos humanas jamais conseguiriam. Eu confio, Senhor, e ao confiar, eu solto o controle, solto a necessidade de ter razão, solto o desejo de vencer a discussão, e entrego nas tuas mãos a tarefa de amolecer dois corações que se tornaram calejados pelo tempo e pela dor. E o mais ele fará. O mais, Senhor, é tua parte. A reconstrução, o reacender da chama, a cura das feridas profundas, o retorno do entendimento debaixo do nosso teto. Tudo isso eu deposito aos teus pés, porque eu creio que tu és especialista em transformar ruínas em altares e em devolver a vida onde só havia frieza e silêncio. Senhor, neste momento sagrado, eu te peço que derretas o gelo que se instalou entre mim e a pessoa que escolhi para caminhar ao meu lado. Há um inverno dentro desta casa. Pai, um frio que não vem do clima, mas do silêncio, da indiferença, das conversas que foram ficando cada vez mais curtas até quase desaparecerem. Onde antes havia risos na cozinha, hoje há respostas secas. Onde antes havia olhares cúmplices, hoje há olhos que evitam se encontrar. Senhor, eu te suplico que restaures aquelas conversas profundas que nutriam a nossa alma. Aquelas madrugadas em que conversávamos sobre sonhos e nada parecia impossível. Devolve, ó Deus, o olhar de compaixão que um dia tivemos um pelo outro.
aquela admiração genuína que as contas apagar, o cansaço do trabalho, a correria dos dias e o orgulho ferido foram, pouco a pouco, soterrando debaixo de mágoas e cobranças. A tua palavra. No Salmo 23, versículo 5. Declara algo que enche o meu coração de esperança. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Senhor, que revelação poderosa! Tu preparas uma mesa, e não uma mesa qualquer, mas uma mesa de comunhão, de fartura, de reencontro, e a preparas justamente na presença dos inimigos. Os inimigos do meu casamento são reais. Oh, Pai, são as crises financeiras que geram brigas. São o estresse que transborda em palavras rudes. É o cansaço que rouba a paciência. É o orgulho que se recusa a pedir desculpas. E ainda assim, no meio de tudo isso, diante de todos esses adversários, tu preparas uma mesa para nós. Que a nossa mesa de família volte a ser quente. Senhor, que ela deixe de ser um lugar de silêncios constrangedores e volte a ser um altar de gratidão, onde marido e esposa, pais e filhos, se sentam e partilham, não apenas o alimento, mas o coração. E tu unges a minha cabeça com óleo. Esse óleo, ó Pai, é o óleo da tua presença. É a unção que suaviza as asperezas, que cura as escoriações da alma, que acalma a fúria e traz mansidão onde havia aspereza. Derrama esse óleo sobre o meu lar nesta manhã. Unge a minha cabeça e a cabeça do meu cônjuge, para que a irritação sem motivo seja varrida para longe, para que a impaciência dê lugar à tolerância, para que cada palavra que sair da nossa boca seja temperada com graça e não com veneno, e que o meu cálice transborde. Senhor, que o amor entre nós não seja apenas suficiente para sobreviver, mas abundante a ponto de transbordar e alcançar os nossos filhos, transformando este lar numa fortaleza de paz onde as crianças possam se apoiar, crescer seguras e aprender o que é o amor verdadeiro ao observar pai e mãe se reconciliando debaixo da tua graça. E a tua palavra ainda me ensina. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Que medida de amor é essa, Senhor? Um amor que se entrega, que se sacrifica, que cobra, que perdoa 70 vezes 7. Que esse amor de Cristo seja o modelo que governa este casamento. Que eu aprenda a amar não pelo que recebo, mas pelo que sou chamado a doar. Que eu deixe de exigir ser compreendido primeiro e me disponha a compreender. Que eu deixe de esperar o primeiro gesto e tenha a coragem de estender a primeira mão. Senhor, transforma o meu coração para que eu ame como Cristo amou, com entrega, com paciência, com fidelidade que não se abala diante das tempestades. E se você está ouvindo esta oração com o coração apertado, eu te convido a um gesto de fé profundo. Escreva agora o nome do seu esposo ou da sua esposa aqui nos comentários. E ao escrever,
Faça isso como quem deposita essa relação sobre o altar da restauração de Deus. Que aquele nome digitado seja uma oração silenciosa, uma entrega, um clamor para que o Senhor coloque os seus olhos sobre essa união e a cubra com o seu óleo de cura. Agora, querido irmão, querida irmã, é hora de levantarmos a voz com autoridade, porque nem toda batalha no casamento se vence apenas com lágrimas e ternura. Existem batalhas que precisam ser travadas no campo espiritual, com a espada da palavra em punho. Senhor, em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de divisão que tenta se infiltrar dentro deste lar. Eu repreendo a desconfiança tóxica, aquela semente venenosa que faz o coração interpretar mal cada gesto, que transforma um silêncio em suspeita e uma demora em acusação. Eu corto, em nome de Jesus, toda língua que fala mal deste casamento, todo conselho destrutivo que vem de fora, toda voz mal intencionada que sussurra separação aos ouvidos de quem deveria estar lutando pela união. Que toda palavra de maldição lançada contra este lar caia por terra e não produza efeito algum. Porque está escrito, em Isaías, capítulo 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Que declaração de vitória! Senhor, nenhuma arma, nem a arma da fofoca, nem a arma da tentação, nem a arma da inveja, de quem não suporta ver um casamento de pé, nem a arma do passado que insiste em voltar para acusar. Nenhuma delas há de prosperar contra este lar coberto pelo sangue de Jesus. As armas podem até ser forjadas. Oh Pai, o inimigo pode até tentar montá-las nas trevas, mas a tua promessa é categórica: elas não prosperarão. E eu me apego a essa promessa nesta manhã como quem se agarra a uma rocha em meio à correnteza. Senhor, sobre o Salmo 91, versículo 11, que diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu quero falar agora sobre os livramentos invisíveis dentro de um casamento. Aquelas coisas que aconteceram nos bastidores e que nós nunca soubemos. Quantas vezes, oh Pai, os teus anjos impediram que uma tentação no caminho se concretizasse? Quantas vezes uma conversa errada, um encontro perigoso, uma porta que se abriria para a traição, foi fechada pela tua mão antes mesmo que percebêssemos o perigo? Quantos mal-entendidos catastróficos foram desarmados durante a madrugada, enquanto dormíamos, porque os teus anjos receberam ordem de guardar este casamento? Quantas armadilhas de separação, planejadas nas trevas, foram interceptadas pelo céu sem que jamais ficássemos sabendo? Senhor, eu te agradeço pelos livramentos que eu nunca vi, pelas crises que foram abortadas antes de nascer, pelos divórcios que foram impedidos por mãos invisíveis. Continua, ó Pai, ordenando aos teus anjos que guardem o meu lar em todos os caminhos, na ida e na volta, no acordar e no adormecer, nos momentos de fraqueza e nos momentos de força.
porque eu reconheço que se este casamento ainda está de pé, não é por mérito humano, mas porque a tua guarda nunca cessou. E agora, Senhor, chegamos ao lugar mais delicado, o lugar onde moram as feridas antigas. Existem dores no coração de quem me ouve que sangram há anos. Existem palavras ditas num momento de raiva que ainda ecoam como sentenças. Ofensas que foram lançadas como flechas e que continuam cravadas na alma. Existe a traição do passado que, mesmo perdoada com a boca, ainda lateja no íntimo. Ainda sussurra que o amor foi quebrado e não pode ser refeito. Existe o sentimento de rejeição, aquela sensação de não ser desejado, não ser escolhido, não ser suficiente, que feriu profundamente a autoestima e fez o coração se fechar como uma porta trancada por dentro. Senhor, eu trago essas feridas diante de ti, porque a tua palavra, no Salmo 147, versículo 3, declara Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Tu não vens apenas consolar, ó Pai, tu vens curar. Tu não apenas enxugas a lágrima de fora, tu tocas a raiz da dor por dentro e fazes cicatrizar aquilo que nenhuma terapia, nenhum tempo, nenhuma desculpa conseguiu fechar. Liga as feridas deste casamento. Senhor, costura o que foi rasgado, restaura o que foi quebrado e que fique selada, nesta manhã, a verdade que está escrita em Marcos capítulo 10, versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ouça isso com atenção. Irmão, irmã, o seu casamento não foi um acidente. Não foi obra do acaso. Foi Deus quem ajuntou. E aquilo que o próprio Deus uniu carrega um selo do céu que nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhuma ferida do passado tem autoridade para desfazer. Nenhum erro antigo tem o poder de aprisionar o futuro desta família. O passado não dita o destino de quem está debaixo da fortaleza do Altíssimo. Senhor, eu declaro que este lar não será governado pelas cicatrizes de ontem, mas pelas promessas de amanhã. E porque a tua palavra diz que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, eu recebo agora esse espírito. Recebo o poder para perseverar quando tudo grita para desistir. Recebo o amor que cobre a multidão de faltas. Recebo a moderação, o domínio próprio, para perdoar, para tolerar, para segurar a língua quando a raiva quiser falar. E eu me levanto desta oração de cabeça erguida, com uma esperança radiante de restauração ardendo no peito, sabendo que um novo dia amanhece sobre o meu casamento debaixo da sombra protetora do Senhor. E agora, querido irmão, querida irmã, antes de encerrarmos este momento sagrado diante do trono, eu quero que você levante os olhos do seu próprio quarto e enxergue além das paredes da sua casa. Porque você precisa saber de uma verdade que vai aliviar o seu peito. Você não está sozinho nesta batalha de lágrimas para defender o seu lar. Neste exato instante, enquanto a sua voz se mistura à minha nesta oração, há milhares de outros corações conectados a estas mesmas palavras, espalhados por todo o Brasil.
do norte ao sul, em cidades grandes e em pequenos lares simples no interior. Há uma mulher chorando na cozinha porque o marido se tornou frio e distante. Há um homem encolhido na sala, sem saber como reconquistar a esposa que parece já não enxergá-lo. Há famílias inteiras à beira do precipício, contemplando com impotência o silêncio gelado que tomou conta da casa, exatamente como acontece com você. Por isso, Senhor, eu não oro apenas pelo meu casamento. Eu oro por todos esses lares em desespero. Lava, ó Pai, todo o ressentimento acumulado. Dissolve o rancor que envenena essas relações. E derrama o teu óleo de cura sobre cada uma dessas famílias que clamam neste momento. E quando a dor do lar despedaçado nos sufoca a ponto de não conseguirmos nem formar as palavras certas, a tua palavra nos consola em Romanos capítulo 8, versículo 26, onde está escrito que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que revelação consoladora! Senhor, quando a garganta se fecha pelo choro, quando o coração está tão dilacerado que só consegue suspirar, o teu Espírito entende cada gemido, traduz cada lágrima silenciosa e transforma o nosso suspiro de impotência num clamor poderoso que sobe e toca o teu trono. Eu não preciso ter palavras eloquentes esta manhã, ó Pai, porque o Espírito Santo já está intercedendo por mim e por todas essas famílias com uma linguagem que só o céu compreende. E seguindo nesta mesma corrente de fé, querido irmão, querida irmã, eu quero te conduzir agora a um lugar mais alto ainda, o lugar da gratidão antecipada, porque existe uma chave poderosa que abre as portas do céu. E essa chave se chama agradecer antes de ver. É fácil agradecer quando o casamento está em paz, quando os abraços são calorosos e os sorrisos são fáceis. Mas a fé que verdadeiramente sacode os céus é a fé daquele que agradece no meio da tempestade, que ergue as mãos em gratidão enquanto a casa ainda está fria, que dá graças pela restauração antes mesmo de ver o cônjuge mudar uma única atitude. Porque a tua palavra ordena, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, Senhor, não apenas na bonança, mas também na crise. Não apenas na cura visível, mas também na espera silenciosa. Por isso, eu te agradeço agora, ó Pai, pela restauração que ainda não vejo com os olhos, mas que já creio com o coração. Eu te agradeço pelo amor que está voltando, pela conversa que será reatada, pelo abraço que será reconciliado, pela chama que voltará a arder neste lar. E eu declaro com ousadia, apoiado em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso perdoar, porque Ele me fortalece. Eu posso esperar, porque Ele me sustenta. Eu posso reconstruir, porque Ele me capacita. E assim como está escrito que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Eu declaro que esta família, fundada na rocha que é Cristo, não será abalada por nenhuma onda deste mundo, não será derrubada por nenhuma tempestade, mas permanecerá firme, inabalável, de pé. E agora, ao encerrarmos juntos este encontro com o Pai, eu quero que você sinta uma leveza descendo sobre a sua alma, uma paz que excede todo o entendimento, porque você pode ir em paz, sabendo que entregou o seu casamento e o seu cônjuge aos pés da cruz, no lugar mais seguro de todo o universo. Já não é você quem carrega esse peso. E ela vá, querido irmão, querida irmã, e que este dia seja abençoado em sua casa, que a harmonia volte a reinar, que o riso volte a ecoar pelos corredores, que cheguem até você notícias surpreendentes de restauração, que a chama do amor se reacenda com força, e que a mão protetora do Altíssimo acompanhe cada passo dos dois ao longo deste dia. Que o Senhor vá à frente de vocês, abrindo caminhos, e que a sua sombra os cubra. Eu te espero amanhã, logo cedo, para continuarmos juntos esta linda jornada de fé e restauração. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. O Salmo 91, versículos 1 e 2. Diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pare tudo o que você está fazendo agora e respire fundo, porque esta palavra não chegou até você por acaso. Eu sei que você acordou hoje com o coração despedaçado, pesado, carregando uma tempestade silenciosa que ronda o seu casamento há semanas, talvez há meses. Eu sei que, cada manhã, ao abrir os olhos, em vez do calor que um dia existiu, você encontra o silêncio assustador daquela cama que se tornou fria, a distância de alguém que dorme do seu lado, mas parece estar a quilômetros de distância. Você olha para a pessoa que prometeu te amar e sente um abismo invisível crescendo entre vocês, alimentado por mágoas que nunca foram ditas, por feridas que ficaram abertas, por palavras duras lançadas em momentos de raiva que ainda ecoam dentro do peito. Ontem à noite, você chorou escondido, encolhido no canto escuro do quarto, enxugando as lágrimas para que ninguém visse, e perguntou em voz baixa, quase num sussurro: será que esse amor ainda tem salvação? Até quando essa casa vai ficar tomada por essa frieza? Quando é que o riso vai voltar a morar entre essas paredes? Eu quero que você ouça com toda a sua alma o que o Espírito Santo está dizendo nesta manhã. Esse versículo do Salmo 91 declara que existe um esconderijo, um lugar secreto, uma sombra protetora onde o Altíssimo abriga aqueles que nele confiam. E eu creio, com toda a minha fé, que neste exato momento Deus está escondendo o seu casamento dentro dessa fortaleza, aquilo que o inimigo tentou destruir, aquilo que parece estar à beira do precipício, do divórcio, da separação, do rompimento final. Deus está cobrindo com a sua sombra. O seu lar não está exposto, não está abandonado,
não está entregue à sorte. Ele está sendo guardado pelo Onipotente. E nenhuma tempestade é mais forte do que a fortaleza do Senhor. Pare de enxergar o seu casamento apenas com os olhos do medo e comece a enxergá-lo debaixo da proteção de Deus. E para você que sente que não aguenta mais carregar esse peso sozinho, ouça o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a ansiedade, toda a angústia que aperta o seu peito quando você pensa no futuro, todo o desespero de imaginar a sua família dividida, toda a amargura acumulada, todo o ressentimento, toda a sensação de impotência diante de algo que você não consegue mais controlar sozinho. Deus não está pedindo que você administre essa dor melhor. Ele está pedindo que você entregue, que você lance, que você jogue tudo isso nas mãos dele, porque o cuidado é dele, a batalha é dele e a restauração também é dele. Então, antes de continuarmos esta oração poderosa, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Se você deseja que Deus restaure e derrame o óleo do seu amor sobre o seu casamento hoje, escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, restaura o meu casamento. E curta este vídeo como um ato de declaração da sua fé, como uma semente plantada no terreno da esperança. Que esse simples gesto seja o seu sim para o agir de Deus. E agora, querido irmão, querida irmã, eu te convido a fechar os olhos comigo e a curvar o coração diante do trono da graça. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de ti reconhecendo que a minha força chegou ao fim. Eu tentei consertar com as minhas próprias mãos aquilo que só tu podes restaurar. E quanto mais eu tentei, mais eu me machuquei. Eu confesso, Pai, que muitas vezes deixei o orgulho falar mais alto. Quando eu deveria ter buscado o silêncio, eu respondi com palavras afiadas. Quando eu deveria ter abraçado, eu cruzei os braços. Quando eu deveria ter perdoado, eu guardei a mágoa como um troféu amargo dentro do peito. Eu entendo agora, Senhor, que cada acusação lançada, cada cobrança feita em tom de guerra, cada palavra dita para ferir, só serviu para empurrar a pessoa que eu amo para mais longe de mim. Perdoa-me, Pai, pela dureza do meu coração. Amolece em mim aquilo que endureceu. Tua palavra me ensina no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Senhor, eu quero entender profundamente o que significa entregar. Entregar o meu caminho não é cruzar os braços e desistir. Entregar é parar de me culpar destrutivamente e parar de culpar o meu cônjuge. É abandonar o pavor daquele cenário de separação que minha mente insiste em desenhar. É descer do trono do meu próprio ego e permitir que o poder invisível da reconciliação do céu faça aquilo que mãos humanas jamais conseguiriam. Eu confio, Senhor, e ao confiar, eu solto o controle. Solto a necessidade de ter razão. Solto o desejo de vencer a discussão.
e entrego nas tuas mãos a tarefa de amolecer 2 corações que se tornaram calejados pelo tempo e pela dor. E o mais ele fará. O mais, Senhor, é tua parte. A reconstrução, o reacender da chama, a cura das feridas profundas, o retorno do entendimento debaixo do nosso teto. Tudo isso eu deposito aos teus pés, porque eu creio que tu és especialista em transformar ruínas em altares e em devolver a vida onde só havia frieza e silêncio. Senhor, neste momento sagrado, eu te peço que derretas o gelo que se instalou entre mim e a pessoa que escolhi para caminhar ao meu lado. Há um inverno dentro desta casa. Oh, Pai, um frio que não vem do clima, mas do silêncio, da indiferença, das conversas que foram ficando cada vez mais curtas até quase desaparecerem. Onde antes havia risos na cozinha, hoje há respostas secas. Onde antes havia olhares cúmplices, hoje há olhos que evitam se encontrar. Senhor, eu te suplico que restaures aquelas conversas profundas que nutriam a nossa alma. Aquelas madrugadas em que conversávamos sobre sonhos e nada parecia impossível. Devolve, ó Deus, o olhar de compaixão que um dia tivemos um pelo outro. Aquela admiração genuína que as contas apagar. O cansaço do trabalho, a correria dos dias e o orgulho ferido foram, pouco a pouco, soterrando debaixo de mágoas e cobranças. A tua palavra. No Salmo 23, versículo 5. Declara algo que enche o meu coração de esperança. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Senhor, que revelação poderosa! Tu preparas uma mesa, e não uma mesa qualquer, mas uma mesa de comunhão, de fartura, de reencontro, e a preparas justamente na presença dos inimigos. Os inimigos do meu casamento são reais. Oh, Pai, são as crises financeiras que geram brigas. São o estresse que transborda em palavras rudes. É o cansaço que rouba a paciência. É o orgulho que se recusa a pedir desculpas. E ainda assim, no meio de tudo isso, diante de todos esses adversários, tu preparas uma mesa para nós. Que a nossa mesa de família volte a ser quente. Senhor, que ela deixe de ser um lugar de silêncios constrangedores e volte a ser um altar de gratidão. Onde marido e esposa, pais e filhos, se sentam e partilham, não apenas o alimento, mas o coração. E tu unges a minha cabeça com óleo. Esse óleo, ó Pai, é o óleo da tua presença. É a unção que suaviza as asperezas, que cura as escoriações da alma, que acalma a fúria e traz mansidão onde havia aspereza. Derrama esse óleo sobre o meu lar nesta manhã. Unge a minha cabeça e a cabeça do meu cônjuge, para que a irritação sem motivo seja varrida para longe, para que a impaciência dê lugar à tolerância, para que cada palavra que sair da nossa boca seja temperada com graça e não com veneno, e que o meu cálice transborde. Senhor, que o amor entre nós não seja apenas suficiente para sobreviver, mas abundante a ponto de transbordar e alcançar os nossos filhos, transformando este lar
numa fortaleza de paz onde as crianças possam se apoiar, crescer seguras e aprender o que é o amor verdadeiro ao observar pai e mãe se reconciliando debaixo da tua graça. E a tua palavra ainda me ensina. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Que medida de amor é essa, Senhor? Um amor que se entrega, que se sacrifica, que cobra, que perdoa 70 vezes 7. Que esse amor de Cristo seja o modelo que governa este casamento. Que eu aprenda a amar não pelo que recebo, mas pelo que sou chamado a doar. Que eu deixe de exigir ser compreendido primeiro e me disponha a compreender. Que eu deixe de esperar o primeiro gesto e tenha a coragem de estender a primeira mão. Senhor, transforma o meu coração para que eu ame como Cristo amou, com entrega, com paciência, com fidelidade que não se abala diante das tempestades. E se você está ouvindo esta oração com o coração apertado, eu te convido a um gesto de fé profundo. Escreva agora o nome do seu esposo ou da sua esposa aqui nos comentários. E ao escrever, faça isso como quem deposita essa relação sobre o altar da restauração de Deus. Que aquele nome digitado seja uma oração silenciosa, uma entrega, um clamor para que o Senhor coloque os seus olhos sobre essa união e a cubra com o seu óleo de cura. Agora, querido irmão, querida irmã, é hora de levantarmos a voz com autoridade, porque nem toda batalha no casamento se vence apenas com lágrimas e ternura. Existem batalhas que precisam ser travadas no campo espiritual, com a espada da palavra em punho. Senhor, em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de divisão que tenta se infiltrar dentro deste lar. Eu repreendo a desconfiança tóxica, aquela semente venenosa que faz o coração interpretar mal cada gesto, que transforma um silêncio em suspeita e uma demora em acusação. Eu corto, em nome de Jesus, toda língua que fala mal deste casamento, todo conselho destrutivo que vem de fora, toda voz mal intencionada que sussurra separação aos ouvidos de quem deveria estar lutando pela união. Que toda palavra de maldição lançada contra este lar caia por terra e não produza efeito algum. Porque está escrito, em Isaías, capítulo 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Que declaração de vitória! Senhor, nenhuma arma, nem a arma da fofoca, nem a arma da tentação, nem a arma da inveja, de quem não suporta ver um casamento de pé, nem a arma do passado que insiste em voltar para acusar. Nenhuma delas há de prosperar contra este lar coberto pelo sangue de Jesus. As armas podem até ser forjadas. Oh Pai, o inimigo pode até tentar montá-las nas trevas, mas a tua promessa é categórica: elas não prosperarão. E eu me apego a essa promessa nesta manhã como quem se agarra a uma rocha em meio à correnteza. Senhor, sobre o Salmo 91, versículo 11, que diz:
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu quero falar agora sobre os livramentos invisíveis dentro de um casamento. Aquelas coisas que aconteceram nos bastidores e que nós nunca soubemos. Quantas vezes, Pai, os teus anjos impediram que uma tentação no caminho se concretizasse? Quantas vezes uma conversa errada, um encontro perigoso, uma porta que se abriria para a traição, foi fechada pela tua mão antes mesmo que percebêssemos o perigo? Quantos mal-entendidos catastróficos foram desarmados durante a madrugada, enquanto dormíamos, porque os teus anjos receberam ordem de guardar este casamento? Quantas armadilhas de separação, planejadas nas trevas, foram interceptadas pelo céu sem que jamais ficássemos sabendo? Senhor, eu te agradeço pelos livramentos que eu nunca vi, pelas crises que foram abortadas antes de nascer, pelos divórcios que foram impedidos por mãos invisíveis. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Continua, Pai, ordenando aos teus anjos que guardem o meu lar em todos os caminhos, na ida e na volta, no acordar e no adormecer, nos momentos de fraqueza e nos momentos de força, porque eu reconheço que se este casamento ainda está de pé, não é por mérito humano, mas porque a tua guarda nunca cessou. E agora, Senhor, chegamos ao lugar mais delicado, o lugar onde moram as feridas antigas. Existem dores no coração de quem me ouve que sangram há anos. Existem palavras ditas num momento de raiva que ainda ecoam como sentenças. Ofensas que foram lançadas como flechas e que continuam cravadas na alma. Existe a traição do passado que, mesmo perdoada com a boca, ainda lateja no íntimo. Ainda sussurra que o amor foi quebrado e não pode ser refeito. Existe o sentimento de rejeição, aquela sensação de não ser desejado, não ser escolhido, não ser suficiente, que feriu profundamente a autoestima e fez o coração se fechar como uma porta trancada por dentro. Senhor, eu trago essas feridas diante de ti, porque a tua palavra, no Salmo 147, versículo 3, declara a Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Tu não vens apenas consolar, Pai, tu vens curar. Tu não apenas enxugas a lágrima de fora, tu tocas a raiz da dor por dentro e fazes cicatrizar aquilo que nenhuma terapia, nenhum tempo, nenhuma desculpa conseguiu fechar. Liga as feridas deste casamento. Senhor, costura o que foi rasgado, restaura o que foi quebrado e que fique selada, nesta manhã, a verdade que está escrita em Marcos capítulo 10,
Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ouça isso com atenção. Irmão, irmã, o seu casamento não foi um acidente. Não foi obra do acaso. Foi Deus quem ajuntou. E aquilo que o próprio Deus uniu carrega um selo do céu que nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhuma ferida do passado tem autoridade para desfazer. Nenhum erro antigo tem o poder de aprisionar o futuro desta família. O passado não dita o destino de quem está debaixo da fortaleza do Altíssimo. Senhor, eu declaro que este lar não será governado pelas cicatrizes de ontem, mas pelas promessas de amanhã. E porque a tua palavra diz que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, eu recebo agora esse espírito. Recebo o poder para perseverar quando tudo grita para desistir. Recebo o amor que cobre a multidão de faltas. Recebo a moderação, o domínio próprio, para perdoar, para tolerar, para segurar a língua quando a raiva quiser falar. E eu me levanto desta oração de cabeça erguida, com uma esperança radiante de restauração ardendo no peito, sabendo que um novo dia amanhece sobre o meu casamento debaixo da sombra protetora do Senhor. E agora, querido irmão, querida irmã, antes de encerrarmos este momento sagrado diante do trono, eu quero que você levante os olhos do seu próprio quarto e enxergue além das paredes da sua casa. Porque você precisa saber de uma verdade que vai aliviar o seu peito. Você não está sozinho nesta batalha de lágrimas para defender o seu lar. Neste exato instante, enquanto a sua voz se mistura à minha nesta oração, há milhares de outros corações conectados a estas mesmas palavras, espalhados por todo o Brasil, do norte ao sul, em cidades grandes e em pequenos lares simples no interior. Há uma mulher chorando na cozinha porque o marido se tornou frio e distante. Há um homem encolhido na sala, sem saber como reconquistar a esposa que parece já não enxergá-lo. Há famílias inteiras à beira do precipício, contemplando com impotência o silêncio gelado que tomou conta da casa, exatamente como acontece com você. Por isso, Senhor, eu não oro apenas pelo meu casamento. Eu oro por todos esses lares em desespero. Lava, ó Pai, todo o ressentimento acumulado. Dissolve o rancor que envenena essas relações. E derrama o teu óleo de cura sobre cada uma dessas famílias que clamam neste momento. E quando a dor do lar despedaçado nos sufoca a ponto de não conseguirmos nem formar as palavras certas, a tua palavra nos consola em Romanos capítulo 8, versículo 26, onde está escrito que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que revelação consoladora! Senhor, quando a garganta se fecha pelo choro, quando o coração está tão dilacerado que só consegue suspirar, o teu Espírito entende cada gemido, traduz cada lágrima silenciosa, e transforma o nosso suspiro de impotência num clamor poderoso que sobe e toca o teu trono. Eu não preciso ter palavras eloquentes esta manhã. Ó Pai,
porque o Espírito Santo já está intercedendo por mim e por todas essas famílias com uma linguagem que só o céu compreende. E seguindo nesta mesma corrente de fé, querido irmão, querida irmã, eu quero te conduzir agora a um lugar mais alto ainda, o lugar da gratidão antecipada, porque existe uma chave poderosa que abre as portas do céu. E essa chave se chama agradecer antes de ver. É fácil agradecer quando o casamento está em paz, quando os abraços são calorosos e os sorrisos são fáceis. Mas a fé que verdadeiramente sacode os céus é a fé daquele que agradece no meio da tempestade, que ergue as mãos em gratidão enquanto a casa ainda está fria, que dá graças pela restauração antes mesmo de ver o cônjuge mudar uma única atitude. Porque a tua palavra ordena, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, Senhor, não apenas na bonança, mas também na crise. Não apenas na cura visível, mas também na espera silenciosa. Por isso, eu te agradeço agora, ó Pai, pela restauração que ainda não vejo com os olhos, mas que já creio com o coração. Eu te agradeço pelo amor que está voltando, pela conversa que será reatada, pelo abraço que será reconciliado, pela chama que voltará a arder neste lar. E eu declaro com ousadia, apoiado em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso perdoar, porque ele me fortalece. Eu posso esperar, porque ele me sustenta. Eu posso reconstruir, porque ele me capacita. E assim como está escrito que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu declaro que esta família, fundada na rocha que é Cristo, não será abalada por nenhuma onda deste mundo, não será derrubada por nenhuma tempestade, mas permanecerá firme, inabalável, de pé. E agora, ao encerrarmos juntos este encontro com o Pai, eu quero que você sinta uma leveza descendo sobre a sua alma, uma paz que excede todo o entendimento, porque você pode ir em paz, sabendo que entregou o seu casamento e o seu cônjuge aos pés da cruz, no lugar mais seguro de todo o universo. Já não é você quem carrega esse peso. E ela vá, querido irmão, querida irmã, e que este dia seja abençoado em sua casa, que a harmonia volte a reinar, que o riso volte a ecoar pelos corredores, que cheguem até você notícias surpreendentes de restauração, que a chama do amor se reacenda com força, e que a mão protetora do Altíssimo acompanhe cada passo dos dois ao longo deste dia. Que o Senhor vá à frente de vocês, abrindo caminhos, e que a sua sombra os cubra. Eu te espero amanhã, logo cedo, para continuarmos juntos esta linda jornada de fé e restauração. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.